Olá pessoal, hoje vou fazer um vídeo aqui para vocês especial falando sobre a lunação que vai acontecer aqui, que vai iniciar em Virgem, só que essa lunação vai ser um pouquinho diferente das outras que a gente já viu até aqui. Essa lunação, que é a conjunção exata de Sol e Lua, ela vai acontecer às 6 horas e 3 minutos do horário de Brasília, a 9 graus e 21 minutos do signo de Virgem. Só que essa lunação, que dura um mês, que a gente já aprendeu, se vocês não sabem o que significa lunação, eu vou deixar um videozinho aqui no izinho explicando para vocês o que é uma lunação. Essa lunação, ela tem a duração ali de um mês, mais ou menos, tá? Então, nós já tivemos a lunação de Leão, já tivemos a lunação de Câncer, de Gêmeos, que foi onde eu iniciei essa série de lunações. Então, nós vamos ter agora a lunação no signo de Virgem, só que essa lunação está vindo acompanhada de um eclipse solar. Só que esse eclipse solar vai ser um eclipse solar anular. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, mostrando para vocês o que é um eclipse solar anular, que é quando cria esse anel em torno da Lua, da sombra que a Lua está fazendo no Sol, ok? Por isso que é chamado de eclipse solar anular. E obviamente que tem todo um simbolismo esotérico por trás dessa imagem, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Bom, como vocês podem ver, os aspectos não estão tão tranquilos no céu, né? Os aspectos são aspectos tensos, densos e que já vem chamando a gente para despertar, para acordar, né? De alguma forma, eu vou explicar isso para vocês aqui já já. Nós vamos ter nessa lunação e nesse eclipse um aspecto chamado aspecto em T, que é esse aspecto de oposição aqui, e dois aspectos que fazem quadratura, tá? Que forma esse triângulo aqui no céu. Bom, isso aqui é uma quadratura em T, uma quadratura bastante tensa e que chama a gente para uma responsabilidade. Esse aspecto, ele na verdade pede para que a gente se movimente, para que a gente tome atitude, para que a gente pegue o que esteja estagnado ou a nossa zona de conforto e simplesmente arriscar, se mover, porque senão esse aspecto ele vai pegar pesado para a pessoa ou para a situação, seja onde for que ela ocorra. Lembrando que o mapa ele não é só um mapa para pessoas, é também para eventos. Então essa lunação vai iniciar com uma energia tensa, bem tensa no céu. E essa energia vai durar durante todo o mês, mas também vai ter uma duração de 6 meses, mais ou menos. Porque ano que vem nós teremos mais um eclipse solar. E o eclipse solar do ano que vem vai ser um fechamento desse eclipse e a abertura de um novo processo, ou seja, de 6 em 6 meses nós temos aí grandes transformações em eclipses, tá? Bom, então nós temos duas informações importantes. Esse eclipse, ele vai ter uma duração de 6 meses e essa lunação vai ter uma duração de um mês para nós aqui, com oportunidades de trabalharmos dentro dessa energia virginiana no nosso mapa. Então, é importante, primeiro, vocês olharem no mapa de vocês. Aonde que está o signo de Virgem no mapa? Qual é a casa que está? Está na casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 10, 12? Em qual casa cai esse signo de Virgem? O assunto da casa em que esse eclipse e essa lunação vai ocorrer são os assuntos que terão destaque na sua vida. Então, se cai numa casa 1, está ligado ao eu, à imagem pessoal, às suas máscaras, à sua armadura que você utiliza para encarar o mundo. Se cai numa casa 2, a casa 2 tem relação com os seus valores, com o dinheiro, em como administrar os seus bens, as coisas que você conquistou, que você pode chamar de meu. Na casa 3, a parte intelectual está relacionada a irmãos, tios, tias, primos, primas. A sua vizinhança, a sua comunidade tem a ver com o seu intelectual. Essa casa mostra como que a gente compreende, como que a gente troca com o meio. Tem a ver com aprendizado, curiosidades, ou seja, está bem ligado à forma como nos comunicamos. Se cair numa casa 4, essa casa 4 tem a ver com as suas raízes, tem a ver com as suas emoções, com o seu inconsciente, tem a ver com a sua família, tem a ver com seus afetos, tem a ver com as pessoas que você ama, tem a ver com as pessoas que você tem um elo kármico forte, que é o elo sanguíneo, que geralmente traz muita questão kármica. Se esse signo de Virgem cai numa casa 5, está ligado à sua criatividade, os seus romances, está ligado ao seu ego, como você vem trabalhando o seu ego, o que você está criando para o mundo, está ligado à sua criança interior, à diversão, à alegria. Se cai numa casa 6,
Essa casa 6 está ligada ao serviço, ao trabalho, ao cotidiano, às nossas responsabilidades. A gente tem que acordar, a gente tem que escovar o dente, a gente tem que se arrumar, a gente tem que lavar uma louça, a gente tem que pagar uma conta. Isso tudo é casa 6. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que cuidar da nossa saúde. É uma casa de lapidação, uma casa alquímica, onde a gente vai trabalhando aos poucos, pulindo aos poucos a pedra bruta. Se o signo de Virgem cai numa casa 7, esse eclipse vai refletir nos seus relacionamentos de todas as formas, no relacionamento afetivo, no seu casamento, nas suas sociedades, em termos de justiça, em processos, pode ser que ocorram processos. Essa casa abrange negociações com patrocínios, com colaboradores, ou seja, fazer sociedade, se você quer abrir um negócio, se você quer assinar papéis e realmente criar um laço com alguém, seja por negócios ou de forma afetiva. Estes são os assuntos que serão abordados aqui. Se cai numa casa 8, essa casa 8 tem a ver com as nossas crises pessoais, com o mergulhar dentro de nós mesmos e superar as nossas mágoas, os nossos traumas, as crises que passamos, os medos que sentimos. Essa casa tem a ver com morte. Morte não significa morte física, essa casa tem a ver com morte de qualquer coisa que iniciamos. Todos os dias nós nascemos e todos os dias nós morremos. A todo instante nós estamos num processo de renascimento. Isso tudo é casa 8. Casa 8 tem a ver também com o dinheiro dos outros, com os valores dos outros. Então pode ser que abranja esses assuntos, pode ser que surjam assuntos relacionados à herança, pode ser que você precise fazer um empréstimo com um banco. Isso tudo é assunto também de casa 8. Se o signo de Virgem cai numa casa 9 sua, essa casa lida com uma busca além das nossas fronteiras, além das nossas limitações. É quando a gente tem que ousar um pouco mais e expandir o nosso conhecimento, ou seja, tem a ver com o estrangeiro, tem a ver com os estudos aprofundados. Se você tem vontade de fazer uma graduação, uma pós-graduação fora do seu estado, fora do seu país, esse é o momento. Esses assuntos podem ser remexidos. Se você tem um projeto bem grande que talvez você queira ampliar, que alcance uma grande massa, também tem a ver com essa casa. Casa de Sagitário é uma casa de expansão também, que atinge muita gente, está no meio do céu também, ou seja, acaba ficando bem visado. Tudo que você faz dentro desse setor fica mais visado. Essa casa tem a ver com a nossa fé, com as nossas crenças, tem a ver com os nossos julgamentos e o nosso intelecto voltado mais para a questão moral e ética, assuntos relacionados à justiça, juízes, a processos que estão sendo julgados, também estão dentro dessa casa. Se o signo de Virgem cai numa casa 10 do seu mapa, os assuntos dessa casa estão relacionados à sua imagem social, como você se mostra socialmente, o que você tem de valor, quais os dons que você precisa trabalhar e transformar em algo sólido para a sociedade, para o mundo, para as pessoas. Aqui é a casa do trabalho. Esse setor é o setor da nossa vocação. É o setor onde tudo aquilo que nós plantamos nas raízes, se foram coisas boas aqui, a gente vai colher coisas boas aqui também no topo da árvore. Então essa casa aqui, essa casa 10, geralmente mostra o nosso dom, aquilo que a gente pode revelar para o mundo, através do nosso trabalho, através da nossa vocação, através do nosso dom. Essa casa também tem a ver com autoridades, com regras, com estratégias e métodos que a gente leva para a vida. Se o seu signo de Virgem cai numa casa 11, essa casa 11 revela o seu valor social. Então é aqui que estão os seus ganhos, o ganho pelo seu trabalho, tudo aquilo que você trabalha, tudo aquilo que você se esforça, tudo aquilo que você conquistou pelo seu suor, é aqui que você é reconhecido por isso. Então essa casa 11 é o valor que a sociedade te dá por tudo que você construiu até aqui. Essa casa 11 tem a ver também com grupos, como você age perante os grupos que você pertence. Então esse eclipse ocorrendo aqui dentro, pode ser que esse eclipse venha afetar justamente os seus grupos, as comunidades que você participa, as atividades que você faz com pessoas conhecidas, com pessoas amigas ou com pessoas até mesmo desconhecidas. Aqui está ligado também de alguma forma aos grupos que você trabalha. Se o seu signo de Virgem cai numa casa 12, esse eclipse vai afetar a sua sensibilidade, vai afetar a sua espiritualidade, talvez assuntos relacionados à sua espiritualidade ganhem força, destaque durante esses 6 meses do efeito do eclipse. Essa casa pode representar a sensibilidade artística também, ou seja, se você tem algum tipo de sensibilidade musical, sensibilidade para pintura, sensibilidade para dança, pode ser que isso seja trabalhado durante esse período ou despertado
cuidado ou alguma coisa precisa ser feita neste setor. Essa casa também tem relação com as prisões que nós criamos para nós mesmos e as prisões que nós permitimos que os outros nos mantenham. Então, se a gente está preso a um relacionamento que não vai para frente, pode ser que essa prisão precise ser trabalhada. Se você está preso a alguma ideia antiga, pode ser que esses assuntos sejam trabalhados durante esse eclipse e essa alunação. Ou seja, várias correntes podem ser quebradas aqui nesse setor, tá? E de alguma forma as pessoas que têm Virgem na casa 12 encontrar uma liberdade. Por que eu digo isso? Porque esse evento que está ocorrendo no céu, essa alunação e esse eclipse, eles estão gritando para que a gente se movimente. As pessoas que estão, isso eu já venho falando algumas lunações atrás, as pessoas que estão se vitimando, que estão inventando historinha, que estão forjando qualquer coisa, que não estão passando uma imagem verdadeira, ou que estão tentando iludir, enganar os outros, essas pessoas vão sofrer e muito, principalmente nos próximos 6 meses. Então, se você está se vitimando, se você sabe que você pode transformar a vida, que você pode levantar e fazer algo diferente e não ficar esperando que os outros sintam pena por você, essa é a hora de você movimentar essa energia e mudar a sua atitude, porque as pessoas que ficam se vitimando, as pessoas que ficam tentando fazer cena, vão levar uma lapada dessa quadratura em T aqui, dessa lunação e do eclipse que está ocorrendo aqui em Virgem. Então, o primeiro ponto é esse, que a gente tem que prestar atenção. Netuno está em Peixes, em domicílio, encarando de frente a Lua e o Sol. Isso quer dizer o quê? Netuno não quer enganar ninguém, Netuno não quer iludir ninguém. Não é um planeta que está aí para iludir as pessoas, não é isso. Netuno, ele quer que a gente sinta as coisas de uma forma diferente, por um olhar diferente, que a gente não enxergue só a forma das coisas, mas que a gente enxergue a vibração e a energia das coisas. Então, essa oposição a essa alunação é simplesmente falando isso pra gente. Olha, não tenta enganar ninguém não. Porque eu não tô para brincadeira, eu tô falando sério agora. Ou as coisas vão ser mostradas como elas realmente são, para que elas possam ser trabalhadas, lapidadas, reformuladas por Virgem, ou não tem conversa. Por que eu digo isso? Porque Netuno tá muito bem aqui, tá tranquilão, tá de boa, tá ali meditando na paz, tranquilo. Ele não tem problema com Virgem. Virgem tá fazendo o papel dele. Netuno quer mais que essa energia virginiana prepare todo mundo para quando as pessoas chegarem aqui em Peixes, bem trabalhadas. Né? Então não existe essa guerra energética como a gente compreende. São as pessoas realmente que não sabem lidar com essas energias. Então essa alunação está pedindo o quê? A alunação em Virgem está pedindo para que a gente tome conta da nossa saúde, tome conta da nossa alimentação, está pedindo para que a gente olhe para dentro do sol da gente, que é esse círculo aqui, olha, com esse ponto no meio aqui. É olhar para esse ponto, é olhar para esse eu verdadeiro e destrinchar isso. E buscar de alguma forma se melhorar, se aprimorar nos defeitos do nosso ego. Lembrando que o Sol está iluminando a casa onde você tem o signo de Virgem. Então essa casa está com luz, é como se estivesse escura e de repente chegou alguém com uma super lanterna iluminando tudo. É o Sol ali iluminando os assuntos que talvez estavam esquecidos. E os assuntos que estavam esquecidos, que foram iluminados por esse Sol, são os assuntos de organização, de saúde, de pesquisa, de análise, de serviço, de deixar a preguiça de lado, de fazer movimentos para um aprimoramento, para um melhoramento de qualquer coisa. Dependendo do setor aonde cai, a gente consegue ter uma ideia aí de quais os assuntos precisam ser aprimorados, melhorados, trabalhados, destrinchados. No caso da alunação, está caindo numa casa 1. A casa 1 da atitude, da coragem, da força, da iniciativa, do impulso. É a casa relacionada à autoimagem. Pode ser a autoimagem de uma empresa. Então, se tem assuntos que estão estagnados, se tem assuntos que estão parados, se tem assuntos que a gente não está levando para frente, projetos que a gente não está levando para frente, é hora de levar. Mas não é para levar no impulso, não é para levar no oba-oba. É preciso planejar, é preciso se organizar, é preciso antes estudar, destrinchar o assunto para depois melhorar esse assunto, para depois esse assunto ganhar força. Essa energia vai estar para todo mundo durante essa alunação, tá? Porque esse aqui é o mapa da alunação e obviamente do eclipse também. Então é importante manter isso em mente. Nesse mês é importantíssimo ter atitude, mas antes
pesquisar, analisar, rever, destrinchar, abrir, estudar aquilo ali, ver se está tudo certinho, se está tudo direitinho e aí sim dar o impulso. Isso por quê? Porque nós temos um grande stellium aqui e Mercúrio, se vocês forem ver, ele está retrógrado aqui, olha. Retrógrado. Então, durante essa lunação e também durante esse eclipse, porque essa energia do Mercúrio retrógrado vai pegar durante todos os 6 meses também. Então, vão ser os 6 meses, e esse mês principalmente, de bastante cuidado com o que vai assinar, o que vai fazer, rever. Então imagina, é ter ação, ter atitude, vamos lá, vamos ter coragem, vamos ter ousadia para fazer as coisas, sai da inércia, por favor, vamos lá, vamos correr, anda, mas faz bem feito. E se não fizer bem feito, vai ter que refazer. E se tiver que refazer, vai ter que refazer 1, 2 ou 3 vezes a mais. Então é um período para a gente ficar alerta, simplesmente ficar alerta. Alerta aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está planejando, não tem para onde correr. Tudo que a gente fizer durante esse mês e durante esses 6 meses, a gente precisa planejar bem. Então analisem aí no mapa de vocês esse Mercúrio também, tá? Que pode ser que esteja em casas diferentes, tá? Do Sol e Lua aqui. Ok? Então é importante analisar ali também. E é claro que a alunação tem a ver com a Lua, né? Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos instintos mais primários que a gente tem. Então a gente também traz uma missão durante esse 1 mês e 6 meses futuros aí, de trabalhar, de lapidar, de destrinchar e de organizar as nossas emoções. Então é um momento para a gente não ficar brincando com os nossos sentimentos, nem com os sentimentos dos outros. É um momento de levar a vida um pouco mais a sério. O oba-oba, a curtição acabou, passou, já foi aqui leão, né? Agora só ano que vem que a gente vai ter essa energia de novo aqui mais tranquila, nesse sentido de lunação. Agora é hora de trabalhar, agora é hora de levar o assunto mais a sério, de não sair brincando, de respeitar um pouco o outro, de estar pronto para ajudar o outro. Olhou para o outro e viu que está precisando de ajuda, que está precisando de atenção, vamos trabalhar essa nossa nutrição, essa nossa lua, esse nosso poder de estender a mão para o outro, de perceber o outro e ajudar. E estar pronto para ajudar, para auxiliar, para guiar, para ensinar e para orientar. Então essa alunação vai pedir muito isso também, tá? A alunação e o eclipse. Lembrando que o eclipse é solar, tá? Se vocês não viram o vídeo que eu explico sobre os eclipses de forma mais aprofundada, eu vou deixar aqui no izinho para vocês irem lá assistir, ok? O cardzinho tá bem aqui em cima no vídeo para vocês. E no meio de tudo isso aqui nós temos Júpiter também fazendo uma conjunção muito poderosa com Mercúrio retrógrado, mas esse Mercúrio está em domicílio, tá? E está exaltado também. Então pode ser que os assuntos de Mercúrio não sejam tão prejudiciais, ou pode ser, dependendo aí de quais planetas atingem o seu mapa natal com esse Mercúrio e esse Júpiter, pode ser que os desafios sejam maiores, tá? Por isso que é importante analisar o mapa, ver os aspectos que esses planetas em trânsito fazem com o seu mapa natal. Esse Júpiter está ali no finalzinho de Virgem, está meio que se despedindo do signo de Virgem, né? Tá dizendo, olha, tchau, foi bom enquanto durou, eu não fico muito confortável aqui, mas valeu. Mas esse Júpiter ajudou a organizar a casa, de alguma forma, essa energia virginiana, né? E de alguma forma estendeu isso para todos nós aqui. Mas essa alunação de Virgem e esse eclipse nós ainda teremos essa energia aí durante todo o mês e durante os 6 meses, de alguma forma, nós ainda vamos sentir essa energia de Júpiter em Virgem e em conjunção com Mercúrio. Então, a forma da gente se expressar, o criticar, o analisar, o destrinchar, o observar, esse olhar mais racional, esse olhar mais realista, vai continuar muito forte, tá? Então, essas energias ainda estarão expandidas durante essa lunação e também durante os 6 meses, mais ou menos ali até o próximo eclipse solar. E nessa lunação, Vênus está em domicílio também. Então nós temos alguns planetas em domicílio. Nós temos Mercúrio em domicílio, Vênus em domicílio, Netuno em domicílio. Então tem algumas energias aí favoráveis, tá? Essa Vênus já estando em Libra, nossa, é um super alívio para todo mundo de alguma forma. Então ela está poderosa, essa Vênus está mais aberta ao relacionamento, a compromissos, que realmente tem valor.
Mas, mais uma vez, é importante olhar os aspectos, é importante ver se essa Vênus toca alguma coisa no seu mapa natal, ver se faz algum aspecto com outros planetas no seu mapa, tá bom? Então, lembrando que tem toda uma análise também pessoal, no mapa pessoal, que pode modificar bastante coisa. Mas em termos gerais, o relacionamento pode ser que fique um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais amigável, né? Talvez tenha uma tentativa de erguer uma bandeira da paz, ok? Esse eclipse para o mapa do Brasil tá muito poderoso. Gente, vão ter vídeos aí com certeza a respeito desse eclipse relacionado ao mapa do Brasil e ao momento atual do Brasil. De repente eu até faço um vídeo sobre o eclipse relacionado ao mapa do Brasil, mas eu não vou garantir aqui porque eu tô com tempo muito escasso mesmo, tá? E aí a gente tem essa conjunção de Saturno e Marte, os dois já diretos na ponta aqui da quadratura em T, ou seja, recebendo os aspectos de quadratura. Então os assuntos referentes à ética, moral, à sua imagem, aquilo que você critica, aquilo que você aponta, aquilo que você julga, você está sendo coerente com aquilo que você diz, com aquilo que você aponta? Você está sendo injusto com alguém? Você está falando a verdade ou você está mentindo? Você está aumentando os pontos ou você está sendo verdadeiramente ético? Como é que está a sua crença? Como é que está a sua fé? Como é que estão os assuntos relacionados à fé e à crença? Durante essa alunação de Virgem, e principalmente durante o eclipse, muitos assuntos relacionados à fé, a essa fé doentia, a uma religiosidade que não tem realmente valores embutidos ali, ou que seja uma farsa, tudo isso vai ser remexido de alguma forma. Esses assuntos já estão de alguma forma saturado. Muitas pessoas já estão percebendo aí, por conta, né, desse trânsito natural que já está ocorrendo aqui, que tem muita balela, que tem muita gente que está enganando, que tem muita gente forçando realmente uma situação religiosa, né, tentando impor e tentando converter e tentando trazer verdades e modificar a sociedade, todo mundo, fazer uma lavagem cerebral, ou seja, a coisa tá intensa nesse sentido também de religião, né, de fé, de crença. Então esses assuntos também estão sendo remexidos, também estão sendo cobrados, né? Então aquelas pessoas que enganam, aquelas pessoas que utilizam da má fé, que usam a comunicação, o intelecto para iludir as pessoas, para enganar as pessoas, pode levar uma grande rasteira durante essa alunação e também, obviamente, durante esses 6 meses aí do eclipse solar, tá? Até o próximo eclipse solar. Então, mais uma vez, seja coerente com aquilo que você aponta. Eu gosto sempre de lembrar de uma citação que eu vi uma vez que diz o seguinte: no momento que você aponta um dedo para alguém, você automaticamente tem 3 dedos apontados para você. Então, antes da gente olhar o rabo do outro e julgar o outro e apontar os defeitos do outro, ou ficar completamente indiferente, buscando enganar, iludir os outros, todas essas energias, no momento que a gente aponta para alguém, a gente pode acabar recebendo de volta 3 vezes mais. Então vamos ficar atentos também àquilo que a gente aponta, àquilo que a gente julga, àquilo que a gente critica, àquilo que a gente diz analisar sem realmente estar olhando com olhos que se colocam no lugar da pessoa, com um olhar de compaixão, de amor. Se a gente não olhar para os outros com esse olhar de compaixão, com amor, apontar dedo, criticar, pré-julgar, pode ser que venha uma avalanche de cobranças e de revelações podres da própria pessoa. Isso aí, é claro que ainda é esse Plutão aqui em Capricórnio, mas ele está com via aberta para este grande T, ou seja, fez besteira? Pode ter certeza que a avalanche vai cair em cima da sua cabeça. E essa avalanche não vai dar alarde não. Essa avalanche pode pegar todo mundo de surpresa, porque dentro do mapa da alunação, Urano caiu numa casa 8, casa de Escorpião. Então é bem interessante a gente ficar na linha, né? De se comportar, de se disciplinar, de cuidar da língua, não falar besteira, não falar sem pensar, não agir sem pensar. É importante ser verdadeiro, não enganar ninguém, não inventar historinha, não iludir ninguém, não se coloque como vítima de uma situação em que você não é vítima, né? Ou seja, todos esses assuntos estão muito fortes nessa alunação, tá bom, gente?
Então é isso, para não prolongar mais ainda, que eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas para não prolongar mais, eu desejo a todos um ótimo eclipse solar e que essa lunação em Virgem ajude a gente a ir construindo aos poucos, né, o nosso caminho, os nossos projetos, aquilo que é importante pra gente. Vamos organizando, vamos destrinchando, vamos olhando realmente o que é importante pra gente, jogando fora o que não presta. Agora é hora de fazer movimento, de realmente botar em ação a nossa vida, tá? E aí a gente vai construindo os nossos projetos até chegar na lua cheia aqui novamente, daqui a mais ou menos 15 dias. Aí nós vamos ter essa lua derramando tudo aquilo que a gente plantou aqui no início dessa lunação, que a gente começou a executar aqui. E depois nós vamos colhendo o resultado, vendo o que deu certo, o que não deu certo, e depois fazendo uma revisão, né? É quando a gente olha para aquilo que a gente construiu, para aquilo que a gente conquistou, para aquilo que a gente alcançou, ou aquilo que pode ser reciclado, vamos reciclar. E a gente extrai as melhores coisas como um grande aprendizado. Na lua minguante é o momento de fazer isso, de fazer uma análise realmente do nosso projeto, o que ele rendeu pra gente, até que a gente chegue na próxima lunação aqui em Libra, ok? E o eclipse solar é a união de mãe e pai olhando para o filho, é como se a mãe e o pai dessem a mão e os dois estivessem de alguma forma olhando para nós. Então o Sol está radiando de alguma forma as energias lunares para nós. Então todos os eclipses lunares que ocorreram aí, essa é uma hora que a gente vai colher também, tá? Então os assuntos do último eclipse solar e todos os eclipses lunares que nós tivemos durante esses 6 meses e o eclipse lunar que vai ocorrer também no dia 16 de setembro, esses eclipses lunares neste momento de eclipse solar é como se fosse a mãe entregando para o filho aquilo que a gente plantou 6 meses atrás, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, ok? Muito obrigada a todos vocês e um ótimo eclipse solar para todos nós e uma lunação maravilhosa também. Nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!